pessoal, hoje eu venho gravar um vídeo de acabados pra vocês. Acabou algumas coisas e eu não quero deixar acumular, porque depois eu posso acabar me esquecendo e jogando fora. Eu coloquei numa sacolinha à parte pra poder não esquecer. Eu espero muito que vocês estejam gostando do Outubro Todo Dia. Eu quero mandar um beijo enorme também pra minha amiga Érica Carvalho, que ela mora em Paris. Eu conheci ela. Beijo, Érica. E ela também completa anos no canal dela nesse mês de outubro. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Vocês vão lá, visita. E se gostar, você se inscreve, porque ela é um amor de pessoa. No canal dela tem de tudo um pouco. Tem vlogs, tem um monte de dicas. Ela é fotógrafa e lá em Paris. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é super carismática, é um amor de pessoa, uma fofa. Vocês vão lá, visita gostando, vocês se inscrevem no canal dela. Vamos começar para não demorar muito. Eu acabei esse produto daqui, diz que ele é 3 em 1, ele serve para deixar o cabelo liso e serve como um protetor térmico. Ele é da John Frieda, esse daqui foi Dai que me deu, beijo Dai. Acabou esse daqui, só que eu já tinha, eu gostei dele, achei ele... Deixou o cabelo com brilho, ajudou na hora que eu ia passar o secador e a extra, facilitou a escorrer, né, a alisar mais facilmente. Eu gostei dele, mas eu já tinha comprado esse, então eu comecei a usar ele daqui. Ele é da Schwarzkopf e ele protege até 220 graus. Eu gosto muito dele também porque ele deixa um brilho diferente no cabelo. O cheiro é muito gostoso e deixa um brilho bem legal no cabelo. Acabou minha água termal Avena. Vocês que me conhecem sabem o quanto eu gosto da água termal, principalmente da Avena. Eu uso ela durante todo o ano. No verão eu uso mais ainda, mas eu uso ela durante todo o ano. E aí, vocês viram meu vídeo de comprinhas de Paris. Eu comprei duas dessa, assim, grande. E aí eu já estou usando essas duas. Acabou também esse spray anti-frizz. Eu comprei ele na loja Beauty Point. E eu não gostei, eu usava ele assim desesperada pra acabar logo. Ainda tem um restinho ainda, mas eu não sei mais o que fazer com isso. Eu vou ter que jogar fora assim mesmo. Foi R$7,30 e não tem mais como eu usar, em que ocasião usar. Porque eu, quando uso ele, meu cabelo fica crespo, fica seco, fica sem brilho, sem vida. Aí eu já reparei, já fiz várias tentativas com ele e não adiantou. É ele, aí eu vou parar de usar também. Outra coisa que acabou foi esse gel aloe vera. Ele vende na farmácia, ele é 100% aloe vera. E ele diz, tem várias indicações dele aqui. Ele diz que serve para irritação dos dentes. Ele você pode comer porque ele é 100% natural. Serve como queimaduras do sol, para pele seca, a pele irritada da barba. Serve se você tiver a pele escotada, alguma queimadura que você tiver no corpo. Ele é muito útil. Acabou e depois eu vou comprar outro. Ele é da marca Açúcar e ele vende em farmácias, herboristeria e parafarmácia. Eu gostei. Ele custou, acho que foi 12 ou 15 euros, alguma coisa assim, não me lembro bem agora. Outra coisa que acabou foi esse gel daqui. Ele é bem baratinho na água e sabão. Ele custa mais ou menos €1,20, alguma coisa assim. E esse daqui é o número 2. Eu uso ele em Lourenço, porque eu não uso gel no meu cabelo, eu não gosto de jeito nenhum. E eu uso em Lourenço durante todo o ano, porque eu pintio o cabelo dele, passo um pouquinho de óleo, depois eu passo o gel. E aí dura boa parte da jornada quando ele vai para a escola. Ele não deixa o cabelo com caspa, ele deixa o cabelo ao mesmo tempo com gel fixado, ao mesmo tempo o cabelo leve, natural. E eu gosto, e ativa também os cachinhos do cabelo dele. Eu gosto muito, muito desse. Já comprei outro, só que tá lá no quarto dele, não vai dar pra eu pegar, mas eu gosto muito desse. Eu tinha comprado esse, que a gente viajou pra Paris. Aí eu comprei esse da Nivea Invisi Gel Natural, o número 5. Eu não gostei, porque depois de 2 vezes que eu usei no cabelo de Lourenço, o cabelo já tava, sabe, como se fosse uma crosta, não sei explicar. É como se fosse farinha branca no cabelo. É como se ele, depois que se enxugasse, ele se transformasse em uma película e fica aquela coisa branca, farinhada do cabelo. E eu não gostei de jeito nenhum. E como vocês podem ver, ó,
Onde ele tá? Ele tá aqui assim, ó. E aí eu não gostei, eu não sei o que fazer com isso aqui. Bom, sei lá o que eu vou fazer. Outra coisa que acabou foi essa Aqua Micellar daqui, da L'Oréal. É um lançamento da L'Oréal. E ela é pra pele sensível e seca. E eu gostei muito dele, só que ele não tira, não é como o Bioderma, que eu amo. Ele não tira a maquiagem à prova d'água, mas em compensação ele não irrita os olhos. Então na falta do Bioderma ele substitui, mesmo porque esse daqui ele é de 200 ml e ele custa 4 euros e alguma coisa. Em vez um de 200 ml da Bioderma custa mais ou menos uns 12 a 13 euros. Então para uma emergência esse daqui dá pra compensar. Outra coisa que acabou foi esse creme pro corpo da Neutrogena. Eu amo esse creme, só que eu comprei ele sempre na água e sabão. Ele custa em torno a 4,90 €, alguma coisa assim, a 5 €, alguma coisa assim. Só que tinha acabado. Aí quando acabou ele, que eu fui comprar, não tinha encontrado. Aí eu peguei esse daqui da Dove. Ele é bem gostoso, bem cheiroso mesmo. Ele é com pistáquio e amêndoas, é bem cheirosinho ele, só que acabou. Aí porque eu fui comprar esse, não achei, aí eu peguei esse, porque tava em falta. Quando voltou, aí eu achei esse daqui, que é sempre o mesmo, só que com um perfume diferente. Esse perfume daqui é com Noche de Bear. Aí eu peguei ele e tô testando. A hidratação é a mesma, desse daqui é a mesma desse, é a mesma coisa. A única diferença é que esse é o original, é o normal, e esse daqui tá na versão de Bear, que é uma versão mais perfumada. Eu gostei, é perfumada, mas não é muito enjoativa, invasiva, eu gostei. Aí quando eu quiser trocar, eu posso trocar ou esse daqui, eu gostei. Outra coisa que acabou foi esse sabão ducha, sabão para tomar banho, sabão líquido, e ele vem com umas, tem até uma gotinha aqui ainda, umas particelazinha bem pequenininha, como se fosse um esfoliante para você passar no corpo. Conforme você vai passando essas pérolas, elas vão se abrindo como se fosse um óleo, você usa e quando você termina fica um cheiro bem gostoso e a pele muito macia. Gostei muito dele. Depois eu vou comprar, porque eu fui procurar na água e sabão esse daqui e eu não encontrei. Às vezes é assim, eles colocam um certo produto, a pessoa gosta, se afeciona, quando vai procurar não acha mais. Outra coisa que acabou foi o desodorante que eu amo muito, 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 muito. É esse daqui, da Borotalco, é o Spray, que eu prefiro ele assim. Esse tá na versão com a tampa branca, tem o assim também, só que com a tampa verde, mas é a mesma coisa, ele me protege, tem mais de 10 anos que eu uso esse desodorante, amo muito ele. Eu passo ele de manhã, dou 2 borrifadas em cada axila, e quando é no final da tarde eu ainda tô protegida, sem odor, sem suor, posso suar, pode ser no verão, no inverno, o que for. Outra coisa que acabou foi esse corretivo daqui da Face Up, da Benefit. Ele é muito bom, muito hidratante. No centro ele tem um corretivo, a pigmentação, e ao redor ele tem aí, tipo um hidratante. Aí você aplica, depois vem tamponando para esfumar tudo e fica muito bom. Eu gostei muito dele. Ele não vai nas peguetas, só que como ele não é muito pigmentado, ele não cobre muito, então eu usava um outro corretivo e depois aplicava ele por cima e ficava ótimo, perfeito, porque não ia na pegueta, o corretivo durava um tempão. Já gostei dele. Eu ainda não comprei outro, mas eu compraria. Esse meu é o número 3 DEP, são 3 colorações, a 1, a 2 e a 3. Essa daqui minha é a número 3. Outra coisa que acabou sempre corretivo, eu sou a louca do corretivo, foi esse daqui da Prolongwear. Esse daqui é o NC45, eu uso dois. Eu uso o NC45 quando eu quero usar no rosto todo e tudo, e o NC42 quando eu quero somente usar na iluminação. O 45 ele já acabou, porque nesse verão eu usei muito também como se fosse base, né, no rosto todo. Eu gosto muito desse corretivo, ele não vai na pegueta, você coloca como se ele grudasse, aderisse na sua pele, ele fica ali, ele cobre muito, muito bem, e você pode colocar tanto nos olhos pra dar aquela iluminada, como você pode colocar ele na pele como se fosse a base, colocando somente cobrindo a imperfeição do rosto e depois vindo com o pó e deixando tudo uniforme. É muito bom, vale a pena. O Prolongwear da MAC. Outra coisa que acabou foi esse shampoo daqui da Tresemme.
Ele é o Reconstrução e Força. E aqui é 750 ml. Aí ele já acabou, não tem mais nada. Ele é cremoso. Eu gostei dele, não achei ele ruim. Ele lavava bem o meu cabelo e deixava hidratado também. Só que já acabou. E esse daqui eu trouxe do Brasil, quando eu fui do Brasil um tempo atrás. Aí eu trouxe esse daqui. Outra coisa que acabou, que me corta o coração, é a Silicomix. É um pecado, porque não tem por aqui. Não tem como comprar em sites online. E paciência, só um dia próximo, quando eu for em Zurique ou quando eu for na Alemanha, para poder comprar ele de novo. Esse daqui é o Avante, porque o de bambu eu tinha comprado, já acabou. E esse foi quando eu comprei na Alemanha e já acabou também. Eu raspei tudo que eu tinha para raspar, já acabou. Ele, se você tiver a ocasião de comprar essa máscara da Silicomix, eu aconselho você comprar. Eu já provei a de bambu e provei essa daqui, a Avante. Gostei de todas as duas, só que essa eu tive a impressão que ela hidrata um pouco mais o cabelo. Mas a de bambu, ela hidrata muito bem também e deixa um cheiro bem gostoso no cabelo. Se você tiver a ocasião, compre, porque vale muito a pena. Essa de Silicomix. Outra coisa que acabou foi esse óleo daqui, da Pantene. Ele é óleo seco com vitamina E. E diz que ele tem... É um misto de 10 óleos que tem aqui. Não sei muito bem. E diz que ele não pesa o cabelo, ajuda. Ele é muito cheiroso. Isso é verdade, muito cheiroso. Ele é bom, ele não pesou meu cabelo, ele deixou um brilho, deixou um cheiro bem gostoso no cabelo. E geralmente esses tipos de óleo eu uso todos os dias no cabelo. A única coisa é que ele não deixa aquele efeito bonito, ele deixa só naquele momento que eu acabei de passar. Depois parece que ele some no cabelo, não entendi muito bem o babado dele. Mas ele não deixa o meu cabelo como deixa o Morocco Oil, que eu estou procurando um óleo que consiga substituir o Morocco Oil. Vai ver, que não faça 100% que o Morocco Oil faz, mas que pelo menos fosse qualidade e preço que valesse a pena. Eu até agora não encontrei. Aí eu provei esse da Pantene, compraria, mas não é ainda o que eu estou procurando, né? Porque eu estou procurando um óleo barato para substituir o Morocco Oil. Aí, quando acabou, eu comprei esse daqui da L'Oréal, Eu Vive, óleo extraordinário. Todo mundo tava falando desse óleo, eu resolvi comprar pra ver. Ele é bem cheiroso, bem gostoso mesmo, tem um cheiro bem gostoso. Todos os dois são bem cheirosos, bem gostosos, só que os dois é a mesma coisa. Esses daqui são iguais, todos os dois são iguais. Esse daqui custa, acho que é R$6,90, 7 euros. Esse daqui eu paguei R$9,90, 10 euros. Mas o efeito foi o mesmo no meu cabelo. Não deixou o cabelo pesado, deu um pouco de brilho. Mas depois aquele brilho, aquele glow, aquela coisa bonita do cabelo foi embora no decorrer do tempo. Coisa que o Morocco Oil não faz. O cabelo fica sedoso, brilhante, bonito durante toda a jornada, todo o tempo. Mas tudo bem, enquanto isso eu vou continuando na luta procurando. Outra coisa que acabou foi meu perfumezinho lá da Lancôme, La Vie est Belle. E eu amo esse perfume, peguei gosto com ele. Gosto muito dele, muito mesmo. Muito gostoso. Eu não sei descrever perfume, mas se você quer um perfume que você pode usar tanto no inverno como no verão, e um perfume marcante, mas suave ao mesmo tempo, elegante e refinado, é esse perfume daqui. Ele é muito bom. Eu gostei, me afeiçonei. Esse daqui já é o terceiro ou quarto que eu compro. E acabou ele. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de continuar acompanhando Outubro todos os dias, que eu vou estar trazendo muitos outros vídeos legais e bacanas pra vocês. E se tem algum tipo de vídeo em particular que você gostaria de assistir, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se você gostou, dá um joinha pra mim, compartilha esses vídeos com suas amigas e se inscreva aqui no canal se é a primeira vez que vocês estão me assistindo, ok? Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!